Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Abre lá a tua Bíblia no livro de Eclesiastes 3. Conhecido, né? Mas vamos ler. Vamos ler porque a leitura nos edifica. Boa noite para você que está em casa, você que acompanha os estudos. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Hoje nós vamos avançar, capítulo 17 de Apocalipse. Mas antes vamos ler Eclesiastes 3. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Fala assim para o teu irmão, fala, tudo tem um tempo. Não adianta correr e não adianta parar, porque tudo vai acontecer no tempo determinado por Deus. Fecha os teus olhos, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Pai, sobre a nossa vida. Obrigado pelo seu tempo e pelo propósito. Ah, Senhor, nós queremos aguardar o tempo da sua vinda. Mas muito mais que isso, nós queremos ser vencedores, perseverantes. Nós queremos ser aquele povo, Pai, que te alegra, te agrada. E para isso, Senhor, nós precisamos entender o teu tempo e entender o propósito. Meu Deus, nossa oração nessa noite é para que o Senhor trabalhe na nossa alma a cada dia, a cada instante, a cada momento. Que o Senhor visite o nosso interior, que o Senhor toca o nosso íntimo, Pai, com a tua presença, e que a nossa alma, ela seja convertida, ela seja transformada pelo Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Pra me
Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja amada. Aleluia. Já prepara aí Apocalipse 17. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua vida. Obrigado pela sua graça. Aleluia. Apocalipse 17 nós vamos ler. Depois nós vamos voltar, porque ele é um capítulo fácil, mas ele é um pouco complexo. Então, eu ia até entrar no 18 hoje, mas eu achei melhor não, porque senão ia confundir algumas coisas. Então, hoje nós vamos ver o 17, entender sobre a grande prostituta, a mulher que está sentada na cabeça em cima da besta, né, que está sobre a cabeça do dragão. Nós vamos entender isso daí. Porque esse capítulo, ele fala da Babilônia religiosa. Nós vamos ver como que vai ser a questão religiosa no tempo do anticristo, no tempo da grande tribulação. E aí, semana que vem, nós vamos ver como que vai ser a queda da Babilônia material. Porque aqui nós vamos ver a queda da Babilônia religiosa. Mas semana que vem nós vamos ver uma queda material, a perda material que a Babilônia vai ter com o anticristo. Por isso que hoje eu vou ensinar para você quem é a Babilônia, quem é a mulher, quem é tudo aqui. Vamos lá, Apocalipse 17. Antes, vamos fazer uma oração. Enquanto eu oro pela palavra, pelo ensino, eu vou pedir para você orar pela minha vida aí no seu lugar, você aí de casa que está nos acompanhando, ora pela minha vida, enquanto eu apresento o estudo de hoje, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos o estudo dessa noite diante do Senhor, abrimos o nosso coração para receber da porção da sua presença e pedimos que o teu Espírito Santo venha ter liberdade em nosso meio. Pai, venha fazer a sua vontade, venha revelar o teu querer, que caia dentro de nós toda a religiosidade, toda a forma de império religioso, tudo aquilo que nos prende a uma religião, que caia por terra das nossas vidas, abra o nosso entendimento espiritual e muito mais que isso, Senhor, nos faz sábios aos teus olhos, nos dá sabedoria do alto, para entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Vamos lá, Apocalipse 17 diz assim: veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, eu te mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra foram embriagados com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro repleto de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. E vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. E o anjo me disse: por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a carrega, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres. A besta que viste era e já não é, e está para subir do abismo e caminha para a perdição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão ao ver a besta, porque ela era e já não é, e estará presente. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, 5 caíram, um existe,
e o outro ainda não veio, e quando vier tem de durar pouco. E a besta que era e já não é, ela é também o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, por 1 hora com a besta. Estes têm um só pensamento, e dão seu poder e autoridade à besta. Estes guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os que estão com ele, os chamados, escolhidos e fiéis, também os vencerão. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta odiarão a prostituta e deixarão desolada e nua. Comerão a sua carne e a queimarão no fogo, pois Deus lhe pôs no coração que realizem o seu pensamento, e realizem um só pensamento, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade, que tem um reino sobre os reis da terra. Amém? Pesado, gente, ele assim não entende nada, né? Mas hoje, em nome de Jesus, você vai entender tudo. Apaga lá as luzes, por gentileza. Eu acho que é a aula 14, né? Aula 14. Deixa ele colocar lá, porque hoje vai ser uma aula bem visual. Aí fala de 2 figuras. A mulher, ou melhor, a grande prostituta, né? Fala primeiro, mas fala da mulher que está sentada sobre a besta. E o que nós temos que entender quando nós lemos isso? Elas não são a mesma pessoa. A grande prostituta é uma e a mulher é outra. Por isso, você que tem a sua Bíblia, que está fazendo suas anotações, grifa aí no versículo 1, grande prostituta. Puxa uma setinha. Deixa eu ver. Aí. E coloca assim, ó. Igreja Romana Apóstata. Quem que é a grande prostituta? É a Igreja Romana Apóstata. Entenda que quando eu falo Igreja Romana Apóstata, eu não falo generalizado. O que é se apostatar? É você negar a fé. É você renunciar a tudo aquilo que você aprendeu e você ignorar aquilo. Você não crê mais naquilo e começar a pregar uma outra doutrina. Então a igreja romana que hoje nós conhecemos, parte dela vai se apostatar. Porque parte dela vai deixar de crer, parte dela vai deixar de considerar Deus como Deus, parte dela vai considerar de crer em Jesus, parte dela vai negar a fé. Então, quando nós falamos da grande prostituta no versículo 1, nossa, como ficou ruim aquele pequenininho. Nós falamos de uma igreja que onde Deus vai deixar de ser o cabeça e ela passa a ser comandada por homens ou espíritos malignos. Então, quando nós falamos de uma grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, nós estamos falando de uma igreja que não vai ser mais, não vai ter Deus como centro. Quem que vai ser o centro? Os homens ou espíritos malignos desses homens. O centro desta apostasia, o centro dessa apostasia da igreja romana vai estar na vontade dos homens que vão estar comandando essa igreja. Por isso que a gente não pode generalizar, porque assim como existem igrejas, né, cristãs, nós pregam o evangelho, que os pastores eles se vendem, acredite, existe um clero da igreja romana que vai se vender, existe um clero da igreja romana que vai
negociar e que vai comandar a igreja debaixo de poderes de influências malignas. Por que fala que ela é uma prostituta? Prostituta tem marido, sim ou não? Não. E por que ele simboliza ela como uma prostituta? Indica que Deus jamais quis ter um relacionamento com uma igreja apóstata. Por que Deus é o nosso... a gente fala que Cristo é o nosso noivo. Nós somos a noiva de Cristo e Ele é o nosso noivo. Nós esperamos Ele voltar para que um casamento seja consumado com as bodas do Cordeiro. Porque nós temos Deus como o centro desse relacionamento. Só que uma igreja, uma instituição, onde Deus não vai estar no centro, não vai estar na vontade, onde essa igreja ela vai ser comandada por homens, por vontades malignas, por ambições egoístas, Deus não está no negócio. Por isso que se fala de uma prostituta. É uma igreja que vai começar a se prostituir. Ali na figura, a mulher, ela está sobre águas. Por que águas? Vamos lá ver em Apocalipse 17, versículo 15. Lembra que eu falo que no estudo, Bíblia você responde com Bíblia, né? Essas águas, elas representam as nações que a grande prostituta alcança. Lembra que a grande prostituta é uma igreja romana que está apóstata. Então, se as águas são multidões, nações e povos que ela alcança, fica fácil da gente pensar aonde não tem essa igreja romana, essa grande prostituta. Você vê que qualquer vilinha tem uma grande prostituta na onde? No centro. Qualquer lugar. É a única igreja na face da terra que em toda e qualquer cidade ela tem uma filha. É a única. Por quê? Começou lá de trás, uma perseguição. Eu sei que vou pagar um preço para essa aula hoje, mas tudo bem. Jesus, tem misericórdia de mim, Pai. Eu quero viver, Senhor, mais um pouco. Apocalipse 17, 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Olha o tanto que essa igreja apóstata, ela já andou. Olha o tanto que ela já está infiltrada. Então, se é uma igreja que vai se corromper e vai ser controlada por homens que vão estar debaixo de espírito maligno, não fica mais fácil o anticristo mandar o seu comando para as nações? Porque só basta ali, aquela região central, dar uma ordem, todo mundo acata. Lembre-se que no tempo do anticristo, não vai ter religiões. A igreja de Cristo vencedora, subiu arrebatada. Mas as outras igrejas vão ser o quê? Fechadas e perseguidas. Vai ter uma unificação da religião. Vai ter só uma religião. Qual? A igreja romana apóstata, que não acredita em Deus, que não crê em Jesus, que vai ter o anticristo como Senhor soberano, no qual vai perseguir as outras religiões. E aonde essa igreja vai estar localizada? Aí no Apocalipse 17, 15. Todos os povos, multidões, nações e línguas. Já vai estar ali. Não, sai não, fica. Já vai estar ali. Porque hoje ela já está infiltrada. Você viu como que algumas coisas não acontecem de ontem para hoje? Como diz o Gustavo Lima, não acaba do dia para a noite. É de tempos. De tempos. Mas quem que é a mulher? Porque aqui fala, em Apocalipse 17, 1, que a grande prostituta está sentada sobre muitas águas. Mas a mulher, ela aparece no versículo 4, falando que, ou melhor, no versículo 3,
que um espírito leva João a um deserto, onde ele vê uma mulher montada numa besta. E qual que era a aparência dela? Escarlate, uma besta repleta de nomes de blasfêmia. Tinha 7 cabeças, 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura, escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro com muitas abominações. Quem que é a mulher? É a grande cidade de Roma. Onde está isso? Lá no versículo 18. Vamos ler? Apocalipse 17, 18. E a mulher que viste é a grande cidade, que tem um reino sobre os reis da terra. Você fala assim, pastora, mas aqui não fala que a grande cidade é Roma. Eu falo que Bíblia se interpreta com Bíblia. Só que sempre por detrás da Bíblia nós precisamos entender a história que ela é contada. Por que que aqui a mulher, ela está sobre a besta, né, com as 7 cabeças, os 10 chifres, e fala, nós garantimos, afirmamos que é Roma, porque Roma foi construída em cima de 7 montes. Se você digitar no Google, assim, ó, como foi construída Roma, vai estar lá, sobre 7 montes. O que eram os montes, mesmo que nós estudamos em uma aula dos Apocalipse? Demônios, do qual representa 7 cabeças. Qual que é a história de Roma? Geograficamente, ela está construída sobre 7 montes. E espiritualmente, ela está debaixo de 7 domínios de demônios. Lembra dos 7 Césares que morreram? São os montes, são as 7 cabeças. O anticristo e os seus 10 reis odiarão quem? A prostituta. Mas não odiarão a mulher, onde se baseará a sua administração. Olha só, o anticristo e os 10 reis vai odiar a prostituta, a igreja apóstata. Só que não vai odiar a mulher. Quem que é a mulher? Não vai odiar a Roma, porque Roma vai ser a base da sua administração. Onde que vai começar o império do anticristo? Em Roma. Dá para fazer alguma ligação? Não precisa ser bem específica. Porque ele vai acabar com a igreja que existe hoje em Roma, vai unificar as religiões, ele vai odiar a igreja que está lá, só que ele vai transformar essa igreja numa igreja que vai obedecer a ele. Porque lá onde essa igreja está situada, vai ser a sede de toda a administração do governo do anticristo. Próximo slide. Qual que é a aparência dessa igreja que vai se apostatar? Por quê? A gente falou que ela vai ter um jeito. Ela é uma igreja que não crê no Senhor. Ela é uma igreja que não crê em Jesus, mas qual que é a referência bíblica que nós temos disso? Apocalipse 17, versículo 4. Vamos lá. Grifa aí. A mulher estava vestida de púrpura. Grifa aí no púrpura. Por quê? A púrpura representa dignidade com autoridade. É a mistura do azul, que é celestial, com o vermelho, que é terreno. Por isso que tem essa cor púrpura, tá? E ela está vestida também do quê? De escarlate. Característica principal da igreja romana. Qual que é a cor da roupa dos cardeais? Escarlate. Aquele vermelho forte. Aqui não sei se alguém teve a oportunidade de ir para Roma ou de assistir filmes que revelam da igreja romana. A cor principal lá de mais ascensão é a escarlate. Já é. Você vê nas roupas dos cardeais, o que impera é a cor vermelha. Porque é uma cor bíblica que já está. É a principal característica da igreja romana. Apocalipse 17, 4.
ela está adornada de ouro. O que é ser adornada de ouro, de pedras preciosas, e ela vai ter pérola? Adornada é que ela tem uma aparência. O adorno, ele não é por dentro, ele é só por fora, né? Ela tem aquela casquinha de ouro, porque ela tem uma aparência da divindade de Cristo. Tudo que nós falamos de ouro na Bíblia, sempre que nós falamos de ouro, nós falamos da introdução da divindade. Tudo que é divino exige ouro. Aonde tem a presença de Deus, é requerido, é pedido ter o ouro. Por isso que você vê tanto sacrifício monetário hoje, porque nós não lidamos com ouro, mas nós lidamos com dinheiro, que é o mesmo peso. Então você vê que tudo que refere à divindade, para ser Deus, tem que ter ouro. Por que é uma igreja adornada? Para ter uma aparência, uma falsa aparência. Ela tem pedras preciosas e pérolas. São os materiais que edificam a Nova Jerusalém. Lembra que tudo que o diabo faz, ele sempre quer imitar o quê? As coisas de Deus. E como que ele vai tentar enganar as nações que vão estar na terra? Dando uma aparência de divino, de celeste, de espiritual, aquilo que tem. O que o anticristo vai fazer? Vai corromper a igreja de Roma, vai trazer essa igreja para uso próprio de benefício dele, e ela vai aparentemente parecer que é tudo de Deus, porque ela vai ter uma aparência de Deus. Você viu que a gente já estudou que o falso profeta, ele vai falar como um cordeiro, ele vai ser manso, ele vai fazer sinais, ele vai fazer maravilha. Então ela vai ter toda uma aparência de Cristo, só que é uma falsa aparência. Abre lá em Apocalipse 21, verso 18. Por que ela vai ter pedras preciosas, pérolas? Porque na igreja da Nova Jerusalém, na cidade santa, né, da Nova Jerusalém, ela tem. Apocalipse 21, 18. O material da sua muralha era jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Abre lá no Apocalipse, versículo 19 e 21. Os fundamentos da muralha da cidade santa estavam adornados com toda espécie de pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, 11º de jacinto e 12º de ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma só pérola. A rua da cidade era de ouro, como ouro puro, como um vidro transparente. Olha o que o Satanás vai querer fazer na grande tribulação. Imitar a igreja apóstata com a Nova Jerusalém. Por isso que hoje nós vemos as pessoas serem tão facilmente enganadas. Porque a maioria dos lugares, das seitas, das falsas religiões, elas estão adornadas. Elas estão com uma aparência. Tanto é que se você for estudar as religiões, muita coisa é próximo da Bíblia. E muita coisa é citada da Bíblia. E vou além, né? Eu que já frequentei a alta magia, eles usam o que na magia branca para enganar as pessoas? A Bíblia. Eles abrem Bíblia, eles fazem oração a Jesus. Porque uma coisa que o diabo não tem é reverência. Outra que ele não tem é temor. E uma outra que ele tem é que ele conhece as Escrituras. Então fica mais fácil você enganar, você ludibriar as pessoas com aquilo que tem uma aparência. Por que as pessoas hoje vão nas seitas, nas falsas religiões e ficam? Porque lá eles falam de Deus, eles leem de Deus, tem aquela aparência de Deus. No começo você sente Deus, só que lá
no seu interior, na parte de dentro, nós vemos que a palavra ela é totalmente corrompida, ela é totalmente deturpada. Vamos lá no versículo 4 ainda, Apocalipse 17, 4. Ela tem na mão um cálice de ouro repleto de abominações e das imundícias da sua prostituição. O cálice de ouro, ele remete a Deus, mas neste caso é uma ilusão. Por dentro não tem nada a ver com Deus, porque por dentro é profanação, idolatria e religiosidade. Você vê que a aparência é bonita, a aparência é de Deus. Espiritualmente fala de um cálice que ela está segurando, que se remete à imagem celestial, divina do Senhor. Mas por dentro disso vai ter o que? Abominação, mentira, idolatria, religiosidade. Por isso que nós devemos ficar atentos àquilo que nós ouvimos como pregação. Até você que costuma ouvir na internet, já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Cuidado com quem você ouve. Porque às vezes tem muitos pastores que se auto-intitulam pastores, mas eles não servem a igreja nenhuma. Eles não crêem na palavra por um todo. Um pastor que vai pregar na internet, vai falar mal de outro pastor, que pastor que é esse? Um pastor que usa a internet para falar mal de dízimo, de oferta, para criticar algo que as escrituras denominou como princípio, que tipo de pastor que é esse? Porque hoje, irmãos, as pessoas crescem no ibope. Elas crescem falando aquilo que as pessoas querem ouvir. E às vezes o que você quer ouvir é coisa confortável. Só que se você pegar a Bíblia e esmiuçar, né, evangelho não é confortável. O evangelho ele confronta a nossa alma, porque a nossa alma é corrompida. E você crescer falando, metendo pau na vida dos outros, falando que é ladrão, falando que é isso, que é aquilo, acabando com dízimo, com oferta, com princípio, isso não é evangelho. Isso é uma doutrina pessoal. Por isso que eu, Mariana, eu tenho curso de teologia, mas eu não aplico teologia no estudo. Porque o que é teologia? É um conceito humano de um conhecimento de Deus. Eu gosto de aplicar em você Bíblia com Bíblia. Eu mostro a interpretação, mas eu mostro onde está e falo o que é. Porque não adianta eu falar o que eu acho, tem que falar o que está escrito. Eu achava tanta coisa também. Hoje eu não acho nada. Quando eu vou achar, eu vejo que está escrito e está resolvido. Se está na Bíblia, ok. Se não está, então não serve. Qual que é o ensinamento da igreja apóstata? O que ela ensina? Vamos ver lá, Apocalipse 17, versículos 5 e 6. Na sua testa estava escrito um nome, mistério. Grifa aí, mistério. Ela é misteriosa no que pratica e ensina. Quem já foi na igreja romana? Pegou missa em latim. Vocês nunca ouviram missa em latim? O que você entendeu? Nada. Bom, às vezes você não entende o que eu estou falando em português, você imagina em latim. Uma igreja misteriosa. Como que você vai falar em outra? É a mesma coisa, eu estou estudando hebraico. Mesma coisa, vim aqui começar a pregar para você em hebraico. Você brisa, levanta a mão e amém, e vai embora. Mas como que isso que eu não entendo. Como que uma igreja, que ela tem que te dar os fundamentos da fé, ela vai te trazer uma coisa misteriosa? Por isso, todos os ensinamentos têm que ser muito claro. Por isso que eu brigo aqui com você, falo para você vir num culto de ensino, para você vir em primícia, para você vir em ceia. Porque você precisa saber o que você faz aqui dentro. Você precisa saber o que está escrito. Você precisa saber para onde você vai quando você morre. Você precisa saber o que te espera depois da sua morte. Você precisa saber o que acontece quando você dizima, quando você oferta. Você precisa saber o que acontece quando você ceia. Hoje as igrejas não falam mais isso. E eu não limito só a igreja romana. Eu falo a igreja apóstata, viu? Porque uma igreja que ela para no tempo, ela não trabalha no ensino, ela quer passar o que para o povo? Se você vir aqui todo culto e eu te dar sua profetada, bênção, mover, o que vai edificar na sua vida?
Porque na hora, você sabe, na hora do perrengue, o que fica é a palavra. Na hora da nossa dificuldade, o que fica dentro de nós é a palavra que está enxertada, que está aqui dentro. Você sabe que quando você passa as maiores lutas da sua vida, primeira coisa que você esquece é o culto do mover. Nem vem na tua mente. Vem o que? Versículo. O Senhor é o meu pastor. Não vai faltar. Os versículos. Vou passar pelos vales, mas eu não vou morrer. Versículo é o que fica. O que eu preguei domingo passado? Não lembro. Porque pregação não fica no nosso interior. E não é porque vocês, ai pastor, eu sou ruim. Não, nenhuma pregação fica. O que fica é ensino. É o que você absorve. É aquilo que vai lixando. Por isso não pode ter mistério. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa de outra denominação. E nós falando sobre Apocalipse. Eu falei assim, e aí, o que você acha sobre o 666? É mistério. Eu falei, não, mas não é mistério? Eu falei, não é mistério não. Ele falou, é mistério de Deus. Eu falei, mas a Bíblia fala que Deus revela os mistérios aos filhos. Então você tem que saber que mistério que é esse. Mas, gente, que Deus é esse que a gente serve, que vive em mistério? Onde você vai quando você morrer? Ai, Deus sabe. Não, você tem que saber também. Tem que saber para onde tua alma vai. Por que você ceia? Ah, porque, né? Jesus morreu. Um soco na tua cara porque Jesus morreu. Morreu mal morrido, você vai falar assim. A gente tem que saber. Não é mistério, as coisas de Deus não são misteriosas. A Bíblia é um livro, é um quebra-cabeça para a gente juntar. Por isso que nós temos culto de estudo. Nós vamos pegar isso aqui, vamos juntar as pecinhas enquanto dá tempo. Porque quando Jesus voltar, nós vamos estar prontos, aptos, preparados. E o diabo não vai pegar você desapercebido. Sabe por que os crentes caem hoje? Dão escândalo e vexame? Porque vivem nesse mistério. Porque não embarca de vez na palavra. Então, a igreja apóstata, sai de mim. Ela é misteriosa no que pratica e no que ensina. As práticas da igreja apóstata é mais terrível ainda, né? Eu fui coroinha. Eu não devia estar falando isso na internet, né? Mas eu comecei, eu vou terminar. Deus me guarda. Em nome de Jesus. Irmãos, até hoje eu não sei o que eu fiz lá. Você entendeu, né? Não sei de nada. Mas eu olho assim e falo, gente, é um momento da vida que eu não sei para que eu fiz. Mas tudo bem. Misterioso. Sei que tacaram um incenso na minha cara e eu desmaiei. Hoje eu caí no mover, mas eu desmaiei com incenso, mas tudo bem. Ela é mãe das abominações da terra. Vamos ver ali? Grifa aí, ó. Mãe das... no versículo 5. Mãe das prostitutas. Puxa uma setinha. Se ela é mãe, indica que ela tem filhas. Aonde? Nas nações, nos povos, de todas as línguas, que se localiza no centro da cidade, desses lugares. São as filhas. Então sempre que você vê uma filha, você fala, filha da prostituta. Tá aqui, ó. Deus, tem misericórdia de mim, pai. Era a aula que eu não queria dar a ela, né? Vocês riem, né, Nelson? E ela é mãe de quem? Das abominações da terra. Vamos ver o que a Bíblia considera como abominação. O que você acha que é abominação? Vamos lá. Você lesse isso aqui aleatoriamente, você já ia brisar na prostituta, mas tudo bem. Mas se o Espírito Santo te desse a revelação de quem é a prostituta e que ela é a mãe das abominações, o que você acha que Deus abomina na terra? Não. Mãe das abominações. O que é abominação para Deus? Idolatria. Antes que tá, pastor, eu quero ver. Deuteronômio 7:25.
Deus, me guarda, Senhor, guarda meus filhos, em nome de Jesus. Irmãos, Deuteronômio 7, 25 e 26. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação são ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, abominação na tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Eu vou ter que falar, deixa apanhar, dá nada não, acostumado. Alguém tem que falar para vocês. Mas você está vendo por que não pode ter imagem em casa? Grife esse versículo, você que gosta de evangelizar. Grifa. Na hora que você chegar, ver a rainha do céu lá na sala da pessoa, e você estiver trabalhando na evangelização, mostre isso aqui, ó, fala, é maldito. O que é anátema? Maldito. Não meterás essa abominação na tua casa, para que não sejas maldito, assim como ela é. Deus abomina idolatria. Abomina. E a idolatria é algo da qual a igreja romana apóstata está cheia. Por que é apóstata? Por causa da idolatria. Está cheio. Você vê que tem pintura nos tetos, tudo. Lotada. Vamos continuar lá no Apocalipse 17. Versículo 6. Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com um grande espanto. Sabe o que tem lá naquele cálice que ela estava? Volta o slide lá da mulher. Sabe o que tem aqui? O sangue dos santos, das testemunhas de Jesus. Põe lá no outro, fazendo favor. Por quê? Ela não mata diretamente. Mas quem que perseguiu os apóstolos? A igreja romana. Quem que perseguiu os reformadores, os protestantes da igreja? A igreja romana. Quem que perseguiu Martinho Lutero quando quis deixar de ser padre? A igreja romana. Ela não mata diretamente, mas ela manda. Por isso que fala que ela está embriagada do sangue dos santos. Aquele cálice, está o sangue, está se embriagando, bebendo. Outro slide já. Esse aí a gente viu, lá no versículo 8, fala assim, a besta que era e já não é, está para subir do abismo e caminha para a perdição. Lembra que a gente viu isso aqui? Quem são os 7 reis? 5 caíram porque morreram de modo não natural, 5 reis de Roma. Um existe, quando João escreve, um estava vivo, então ele existe. Outro ainda não é vindo, é o anticristo, mas quando ele vier vai durar pouco tempo. Então ele está confirmando aquele versículo que a gente leu nas aulas passadas. Passa outro slide, por gentileza. Vamos lá, Apocalipse 17, 12. Vamos ver sobre os 10 reis. Do 12 ao 14, o 16 e o 17. 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis por 1 hora com a besta. Por um tempo eles vão ter autoridade. Estes têm um só pensamento e dão seu poder e autoridade à besta. Estes guerrearão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os que estão com ele, os chamados, escolhidos e fiéis, também os vencerão. Versículo 16.
Os 10 chifres que viste e a besta odiarão a prostituta, lá, odiarão a igreja e a deixarão desolada e nua. Comerão a sua carne e a queimarão no fogo, pois Deus lhe pôs no coração que realizem o seu pensamento e realizem um só pensamento e deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. Presta atenção. Quem são os 10 reis? 10 governantes que vão estar trabalhando em unanimidade com o anticristo. Então, quem eles são? Eles vão ser um com o anticristo, vão perseguir os salvos na batalha do Armagedon, nós vamos ler aqui, e eles vão odiar a prostituta. Quem que é? A igreja apóstola. Por isso que vão perseguir e a farão desolada. Por que eles vão perseguir a igreja romana? Para unificar as religiões. 10 reis. Então vai ter 10 governantes que vão ter poder, vão ter autoridade, vai perseguir a igreja romana que existe hoje, transformar essa igreja romana em uma igreja que vai ser uma única religião, vai acabar com as religiões, e elas vão ter o mesmo pensamento com o anticristo. E esses 10 governantes de 10 nações vão preparar este povo para perseguir os salvos na batalha do Armagedon. Só que antes eu quero que você veja uma coisa. Olha aí no versículo 17 e 17. Pois Deus lhe pôs no coração que realizem o seu pensamento. Você vê que até o diabo, para ser diabo, ele recebe uma ordem de Deus. Deus que pôs isso no coração dos 10 reis. O diabo, ele só faz o que Deus permite. Por isso que você precisa saber quem é você e quem é o diabo. Porque até onde que vai o poder do diabo? Até onde Deus permite. Porque eu não sei se você conseguiu conciliar isso na sua mente, mas o diabo é escravo de Deus. Ele é pau mandado de Deus, fala. Deus endureceu o coração de Faraó lá em Gênesis. O diabo, irmãos, ele só faz aquilo que Deus permite. Por isso que quando ele se levantar na tua vida, não é para te destruir. A intenção do diabo sim é destruir. Mas se Deus está permitindo, é para você se tornar vencedor. Porque como que nós nos tornamos vencedores? Vencendo o diabo em todas as suas armadilhas. Por isso que você não precisa ficar com medo. Se o diabo... Irmão, o diabo já é derrotado. Nós estamos lendo o que vai acontecer com o diabo aqui. No final, quem ganha é você. Por isso que eu, Mariana, de forma particular, eu já tinha esse pensamento. Agora estudando psicanálise mais ainda. Eu não acredito nesse negócio de vício. Negócio de vício, precisa internar, a pessoa precisa saber só quem ela é e quem o diabo é. Porque quando você toma uma decisão na tua vida e você fala assim, o diabo vai ser meu tapete, ele se torna tapete. Se ele se levanta contra a tua vida, ele pode trazer o inferno inteiro, você vence no final. Sabe por quê? Ele só vai até onde Deus permite. E o que Deus te permite? A Bíblia diz lá em Efésios que Ele já te abençoou em todas as regiões celestiais. Em tudo que você fizer, seja na terra, ou seja lutando nas regiões celestiais em oração, você já venceu em Cristo Jesus. Foi para isso que Ele morreu e ressuscitou. Por isso você não precisa ficar com medo do diabo. O diabo é escravo de Deus. O diabo é capaz de Deus. Pastora, mas eu não preciso acreditar na coisa ruim. Não, ele existe, mas ele é derrotado. Você é vencedor quando você obedece a palavra. A Bíblia fala que os 10 governantes vão perseguir os salvos na batalha do Armagedon. Vamos ver isso aqui?
Apocalipse 19, 11. Os estudos daqui para frente, a partir de semana que vem, vai ficar muito, mas é muito nível hard, assim. Top das galáxias do... Quem está gostando de Apocalipse até agora? Vocês tinham medo, né? Nem lia. Oi. Nem romano, nem judeu. Eu, pelos estudos e a geografia, eu acredito que ele é russo. E aí ele vai se converter ao judaísmo e dominar Roma. Porque a Rússia, ela tem um poder de armamento, os líderes mundiais mais top que existe começa lá. E por falar que a região ali do mar Mediterrâneo, que ele vai vir do mar, a besta que surge do mar. Então isso é eu, tá? Não é a Bíblia. Eu acho que ele é russo ou do Oriente Médio. Mas ele não é nem judeu nem romano. Então, se ele não for um árabe, ele vai ser um russo que vai se converter ao judaísmo. Ele vai ter que se converter ao judaísmo porque ele vai ter que imitar o Messias. E ele vai ter que fazer um pacto com Israel. E aí ele vai dominar Roma. Entendeu? Mas começa a prestar atenção nas notícias dos líderes mundiais. Começa a ver a Rússia. Eu atentava também um pouco para a China. Mas eu acredito que a China vai perseguir muitos os cristãos ainda, de forma mundial. Por que eu acredito que o anticristo poderia ser um árabe? Por causa da forma que mata, a espada, Islã. Então ele pode ser islâmico. Mas judeu, ele não vai ser. E romano também não. Por causa das regiões. Então tá? Acredito que ou russo ou lá do Oriente Médio, um árabe. E o japonês. Eu dei glória a Deus que eu falei, brasileiro ele não tem possibilidade de ser. Não tem, por causa das regiões do mar Mediterrâneo. Entendeu? Irmãos, imagina fazer parte da nação que vem o anticristo. Deus é mais. Imagina a família desse homem. Fiquei pensando todo dia nisso. A mãe. Na época que isso acontecer, para ele será uma glória, porque ele vai ser o cara que vai influenciar o planeta Terra. Olha o nível de liderança do homem. Mas eu acredito que ou é russo ou é um árabe, tá? Que vai se converter ao judaísmo e vai dominar Roma. Porque ele vai fazer uma união também com um falso profeta. Ele vai surgir. Tem muitos líderes que estão surgindo na Rússia. Isso, começa a ver líderes mundiais da Rússia, das Nações Unidas. Começa a ficar de olho no G12. Fica de olho no G12. Onde que é o relógio do mundo? Israel. Qual que é o nosso relógio? Israel. Tudo que acontecer em Israel, a gente tem que ficar esperto. Esses dias passou uma reportagem que eles adiantaram o relógio do Apocalipse. Me deu até ânsia de vômito, não. Falei, nós não tá assim, pá. Volta uns minutos. Mas o relógio é Israel. Aconteceu lá. O que aconteceu esse dia em Israel? Ele estava alegrinho com a unificação das religiões. Falei, gente, fecha esses dentes. Pelo amor de Deus. Porque o relógio é lá. Aconteceu lá. É tudo lá primeiro. Mas eu também acho que esse líder já está... Eu acho que ele está meio infiltrado. Tem um lá, o Daniel, não sei o que lá, o russo. Eu acredito.
a tecnologia russa. Você vê as vacinas. Tem uma igreja, que eu não vou citar o nome, é uma igreja muito grande que... Nossa, ela é muito top, é uma igreja séria. Ela é encabeçada pela Neuza Itioca. Eles acreditam até que a vacina do Covid tem ligação com o anticristo. Seria a marca do chip. Falei, não tomo. Falei, não tomo. Ninguém cata eu para tomar vacina, irmão. Aí é que eu ouvi, eles não vão tomar. Os caras não vão. Nós não vamos tomar. Falei, morro tossindo. Irmão, morro. Mas, irmãos, aí eu vi outro dia lá a vacina da Rússia. Eu falei, Deus, deixa bem claro isso no nosso coração, pra gente não ser enganado. Mas eles estão acreditando nessa teoria da vacina ser uma forma de você, porque é uma coisa global. Você vai pegar todo mundo. Sai de mim. Sai dos meus filhos também. Sai de nós. Vamos morrer tossindo, irmão. Melhor não, vamos ser arrebatados, porque é melhor do que tossir. Tossir também é treva. Mas é uma hipótese assim, que eles acreditam. Tem fundamento? Não sei porquê. A igreja, vou falar o nome da igreja, senão você vai brisar. Essa igreja que acredita nisso é a igreja Bola de Neve. É uma igreja séria, é uma igreja muito coerente com a palavra. E é uma igreja que os líderes, eles têm nacionalidade russa. Então eles sabem muito da história da Rússia ali. A Rússia persegue cristãos até hoje, as igrejas subterrâneas lá. A Bola de Neve, ela nasceu num subterrâneo da Rússia. Então pode ser? Pode. Pode não ser? Pode. São teorias. Teorias. Né? Acredita-se. Então eu acredito que o anticristo é de lá. Nem sei onde está. Apocalipse 19, 11. Vamos ver a batalha do Armagedon. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavalo se chama Fiel e Verdadeiro. Julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça muitos diademas. E tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com uma veste embebida de sangue, e o seu nome se chama a Palavra de Deus. Os exércitos que há no céu o seguiam montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele as apacentará com vara de ferro. E ele pisa o lagar do vinho da fúria da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Tem na sua veste e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé no sol, e clamou em alta voz falando: a todas as aves que voam no meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais as carnes de reis, aos 10 reis, carnes de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e dos seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Deixa eu fazer uma pausa aí para a gente terminar a leitura. Isso aqui está falando da batalha do Armagedon. Vai ter tanto morto que Deus vai mandar uma ordem para todas as aves do céu vir comer essas carnes aqui do povo que morreu, ó, dos reis, dos poderosos, dos cavalos, dos cavaleiros, dos livres, dos escravos, dos pequenos e dos grandes. Vai ser conhecida como a festa das carnes. Por quê? Vai ser 300 quilômetros de sangue. Se tem 300 quilômetros de sangue, de corpo, então, de carnes, de gente morta, não vai ter cemitério. Então o que vai ter que acontecer? As aves vão ter que vir comer. A festa das aves é a grande ceia. Aqui fala de uma ceia, mas não é a ceia nossa, é a ceia das aves. Tá, amado? O ceia é outra ceia. Ai, tô risada. Versículo 19. Vi a besta e os reis da terra,
com seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Aí você achando que você ia ficar no céu, carinhando o tigre, ó. Exército, é você que vai vir lutar. Versículo 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais diante dela, com os quais enganou os que receberam a marca da besta e os que adoravam a sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os demais mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Aí, você acha que eu estou louca? Ó, a Bíblia falou que as aves vai comer mesmo. Loucura, né? É a batalha do Armagedon. Eles vão odiar a prostituta, a igreja romana apóstata, vão a perseguir, vão fazer desolar. Né? No versículo lá que nós lemos, lá, volta a Apocalipse 17, versículo 16, fala assim, ó, desolada e nua, indica que destruirão, roubarão as suas riquezas e a exporão na terra, né? Elas vão deixar ela exposta. Então o que vai acontecer? Os 10 reis, eles vão chegar na igreja apóstata, vai destruir ela, vão roubar todas as riquezas que ela tem e vai expor toda a podridão dela. Se hoje a gente vê coisa já, imagina na tribulação. Eu não quero estar para ver, não quero nem saber desse povo que eles aprontou. Quero estar lá, com Jeová. Eles vão comer a sua carne, a Bíblia fala. Indica que matarão os seus membros. Lembra que tem gente lá dentro que não vai concordar com o anticristo. E o que eles vão fazer? Matar. O que é comer a carne? Vai matar os membros do clero lá que não vai se converter para o anticristo. Queimarão no fogo, indica que aniquilarão completamente. Tudo que você conhece da igreja romana vai acabar. Vai ficar só a casca dela, os ornamentos e a aparência. Mas tudo que ela é, vai voltar para o anticristo nas mãos dele para ele usar como ele quer. Porque hoje ela é considerada como uma grande prostituta que traz aqueles ensinos misteriosos, né, na sua prática e na sua fala. Ela tem as suas filhas, ela cultiva a abominação, mas no tempo do anticristo, acho que acabou, não acabou os slides? No tempo do anticristo, ela vai, do que ela é, piora. Por isso que hoje as pessoas falam assim, ai, quando nós vamos voltar ao normal? Eu fico olhando assim, eu tenho vontade de rir. Falar, ai, que dó. Falei, filha, eu falo, a tendência é piorar. Sabe qual que vai ser o nosso normal, a partir de hoje? Buscar a Deus, a sua palavra e conhecer as escrituras. É os últimos tempos. Aí eu olho para a pessoa que faz essa pergunta, eu lembro de Apocalipse, eu começo a rir, para não chorar, né? Porque não tem mais normal, irmão. Esse é o normal. E glória a Deus que esse é o normal, porque imagina o normal da grande tribulação, perseguir crente vai ser normal. Matar crente é normal. Isso já é normal em alguns países. Vai lá na Coreia do Norte, fala que você é crente, para você ver o que eles fazem com você. Só de você não dobrar pro Shin Chong lá, é uma espadada na cabeça. Esse é o nosso normal. Conhecer a Deus e nos submeter a Ele. Amém? Semana que vem nós vamos conhecer os julgamentos de Cristo. Nós vamos ver sobre galardão, sobre muita coisa abençoada que o Senhor ele tem ainda para nos revelar. Uma coisa eu te falo, Apocalipse, você acha que você gosta do Apocalipse? É só uma introdução. O que você vai gostar de verdade ainda vai vir. Apocalipse é muito profundo, tem muitas riquezas escondidas. Feche os seus olhos.
Coloca a mão no teu coração. Pai, muito obrigado pela tua igreja que aqui está. Muito obrigado por nos preparar para este tempo e nos chamar para este tempo. Obrigada, Deus, que o Senhor não permitiu que nós morrêssemos e nós fôssemos privados deste conhecimento. Nós abrimos o nosso coração para a sua bondade, para a sua verdade, para a sua misericórdia. Pedimos que o Senhor venha ministrar sobre a nossa vida, Pai, através da sua presença. Não deixe o nosso coração se perder, nem se desviar. Não deixa que o teu povo, Pai, se perca na caminhada da fé. Mas alicerça cada um segundo a tua vontade e a tua palavra. Que eles sejam abundantes. Que eles sejam preservados no Senhor. Para este tempo. Para a tua glória. Em nome de Jesus. Eu abençoo você de casa. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Domingo temos 2 cultos. Às 9 da manhã e às 7:30 da noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?